E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo. Meu nome é Adriano e hoje a gente vai falar um pouco sobre as organizações que ficaram clandestinas durante o período da ditadura militar. E antes da gente falar um pouco disso, a gente precisa entender o contexto em que ocorreram. A ditadura militar foi um período no Brasil entre 1964 e 1985, onde os militares chegaram ao poder, tomaram o poder, para falar a verdade, onde o país passava por uma certa ameaça comunista, onde o atual presidente aprovava uma série de medidas sociais e tinha uma certa ameaça no mundo todo por estar em Guerra Fria. Então, os militares, garantindo assim a supremacia do capitalismo e também do interesse da classe dominante, da classe burguesia, eles tomaram o poder instaurando uma ditadura no Brasil. Essa ditadura que foi instalada no Brasil, assim como várias outras ao redor do mundo, ela obrigava as pessoas a passarem por várias censuras, censura às mídias, censura aos artistas da época, que muitas vezes faziam letras mascaradas para denunciarem a realidade, punia movimentos sociais, movimentos de estudantes, de sindicatos, entre outros. E, além disso, vários partidos foram colocados na ilegalidade perante aos atos institucionais que foram determinados. Bem, os partidos que foram considerados ilegais durante o período de ditadura militar, eles tiveram que agir na surdina, por debaixo dos panos, em lutas, por meio de documentos, organizações, para combaterem a ditadura, o período de repressão, e tiveram que ficar clandestinamente por baixo dos panos, escondidos, para evitarem um possível combate com as tropas militares. Esse período ele foi marcado por uma imensa censura e que essa censura atingiu toda a sociedade. E indo para o campo político, temos os atos institucionais 2 e 5, que ficaram marcados por isso. O ato institucional 2 será explicado mais à frente, e o ato institucional 5 foi marcado pela intensa brutalidade que foi contra a democracia. O ato institucional 5 foi caracterizado, marcado por ser considerado um dos mais duros golpes contra a democracia no nosso país. Ele dava plenos poderes ao regime militar, aos comandantes, tornava legal ainda mais repreensões duras contra manifestantes e caracterizava ainda mais a censura e repressão forte, opressão que o nosso país passava. Mais à frente vamos explicar vários assuntos relacionados à luta armada, ligas camponesas, sindicatos, movimentos operários, e agora vocês ficam com o Matheus explicando sobre organizações clandestinas e os partidos que ficaram na ilegalidade. E aí galera, meu nome é Matheus. Eu vou falar um pouco sobre o AI-2, que era um projeto institucional da ditadura militar que determinava que todos os partidos políticos deveriam ser extintos e começar a se formar somente dois, que seria o bipartidarismo. De um lado formou-se a Aliança Renovadora Nacional, que representava os setores aliados ao projeto da ditadura. Já nesse contexto, tivemos o MDB, único aspecto de luta institucional, a repreensão de pauta de luta contra a ditadura, embora de forma bastante controlada por uma falsa legalidade de regime, enquanto setores e militantes de outros partidos colocados na ilegalidade se agravaram ao movimento democrático pela militância clandestina, segundo na organização dos trabalhos rumo à derrubada da ditadura. Nesse caso, encontra o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a Ação Popular, AP, como bons exemplos. Oi, meu nome é João Lucas Dantas e eu vou falar um pouquinho sobre o movimento estudantil. Os estudantes reagiram negando-se a participar das novas entidades oficiais e realizando manifestações públicas, que se tornaram cada vez mais frequentes e concorridas. Ao mesmo tempo, o movimento estudantil procurou assegurar a existência de suas entidades legítimas, agora na clandestina. Agora eu vou falar um pouquinho das ligas camponesas do movimento sindicais. A resistência aconteceu também no campo. Além da sindicalização, registrou-se
a formação de ligas camponesas, que, sobretudo no Nordeste, sob a liderança do advogado Francisco Julião, foram importantes instrumentos de organização e de atuação dos camponeses. Em 15 de maio de 1984, cerca de 5.000 cortadores de cana e colhedores de laranja do interior paulista entraram em greve por melhores salários e condições de trabalho. No dia seguinte, invadiram as cidades de Guariba e Bebedouro. Um canavial foi incendiado. O movimento foi reprimido por 300 soldados. Greves de trabalhadores se espalharam por várias regiões do país, principalmente no Nordeste. Meu nome é Gilberto e eu vou falar um pouco sobre os principais grupos de luta armada que haviam durante o regime militar. Haviam 3 principais grupos que eram a VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, o Colina, que era o Comando de Libertação Nacional, e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, ou abreviada por VAR Palmares. Os seus principais integrantes eram Carlos Lamarca, Juarez Guimarães de Brito, Maria do Carmo Brito, Antônio Roberto Espinosa, Carlos Alberto Soares de Freitas e Carlos Franklin Paixão de Araújo. Este último, inclusive, era marido da ex-presidente Dilma Rousseff e pai de sua filha. E Dilma Rousseff também participou desse grupo por algum tempo. Esses grupos participavam de roubos a bancos e sequestravam pessoas importantes e, inclusive, diplomatas. A VPR sequestrou o embaixador suíço Giovanni Enrico Buncher em 1970 e também foi responsável pelo sequestro do cônsul-geral do Japão em São Paulo, Nobuo Okuchi. Esse grupo também foi responsável pela morte do soldado Mário Cosel Filho em 1968, com apenas 18 anos na época, em um atentado contra o quartel-general do Exército em São Paulo. O grupo Colina se destacou pela tentativa de assassinato ao capitão boliviano Gary Prado, o oficial que teria capturado e executado Che Guevara, líder da Revolução Cubana, em 1968. 3 integrantes desse grupo assassinaram um oficial no Rio de Janeiro acreditando ser um oficial boliviano, quando na verdade se tratava de um major do exército alemão, Edward Ernest. Já sobre a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, eles foram reconhecidos por 2 famosos episódios. Em 1969, eles praticaram um roubo de um cofre do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Este cofre tinha mais de 2,5 milhões de dólares. As informações sobre esse cofre foram dadas pelo sobrinho de Adhemar, que havia aderido à organização VAR Palmares na universidade. Participaram dessa ação Juarez de Brito, Antônio Espinosa, Sônia Lafoz, Darcy Rodrigues, Reinaldo José de Melo, Wellington Moreira Diniz, José de Araújo Nóbrega, João Marques de Aguiar, João Domingues, Fernando Borges e Jesus Paredes Soto. Outra ação da VAR Palmares foi o sequestro do voo 114 da antiga empresa aérea Cruzeiro do Sul. O sequestro ocorreu em 1º de janeiro de 1970 e iniciou na cidade de Montevidéu, no Uruguai. 6 integrantes estavam a bordo da aeronave Caravelle, que fazia o voo com destino ao Rio de Janeiro, quando a aeronave decolou. O integrante James Allen apontou uma arma para o comandante da aeronave, que seguiu as ordens do grupo e desviou o voo para Buenos Aires, na Argentina. Após abastecer, decolaram e seguiram para Antofagasta, no Chile, depois foram para Lima, no Peru, em seguida foram para a capital do Panamá e por fim seguiram para Havana, em Cuba. Os integrantes permaneceram em Cuba por serem simpatizantes do regime socialista de Fidel Castro e os passageiros e a tripulação retornaram para o Brasil. Todos esses movimentos mencionados, a VPR, o Colina e a VAR Palmares, eram movimentos de luta armada urbanos. Haviam também os movimentos de luta armada rurais, dentre eles o principal é a Guerrilha do Araguaia, criado pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista a ser iniciada no campo. Eles tiveram como base os movimentos da Revolução Cubana e Revolução Chinesa. O movimento pretendia derrubar o governo militar, tomar o poder fomentando um levante da população
primeiro rural e depois urbana, e instalaram um governo socialista no Brasil, aos moldes do governo de Cuba e da China. A guerrilha do Araguaia era composta por 80 guerrilheiros. Destes, menos de 20 sobreviveram, incluindo o ex-presidente do PT, José Genuíno, detido pelo exército em 1972. A maioria dos combatentes eram ex-estudantes universitários e profissionais liberais, e foram mortos em combates na selva ou desapareceram. A guerrilha recebeu esse nome pois eles estavam acampados na região do Rio Araguaia, no norte do atual estado do Tocantins, que naquela época era o Goiás. Os comandantes da guerrilha eram João Amazonas, Elza Monerati, Ângelo Arroio e Maurício Grabois. As razões pelas quais esses grupos utilizavam de armas eram para confrontar o regime militar. Eles utilizavam as armas para praticar assassinatos políticos, sequestrar embaixadores para a troca de presos políticos, assaltar bancos e supermercados, e além disso esses grupos tinham influência da Revolução Cubana. Esses grupos se viam influenciados pelos guerrilheiros que participaram da Revolução Cubana e tendo como líder Che Guevara, além de Fidel Castro e seu irmão Raul Castro, que conseguiram implantar um regime socialista em Cuba. E da mesma forma, os grupos de guerrilha no Brasil também pretendiam implantar o socialismo no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís e eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão do nosso trabalho. Bom, como vimos até agora, o golpe militar operado no Brasil teve como forte objetivo mudar a estrutura política do Estado. Foi caracterizado pelo uso do poder e também pela cassação de direitos tanto civis quanto também políticos. Durante o regime, as organizações que estavam participando direta ou também indiretamente da pressão para consolidar e avançar as conquistas dos trabalhadores, eles passaram a ser perseguidos, mandatos foram cassados e também foram colocados na clandestinidade. Muitos militantes de diversas organizações, eles foram perseguidos, torturados e até mesmo mortos pelo regime devido ao fato de lutar contra a exploração dos trabalhadores. Também, militantes que não se renderam, eles foram eliminados e o Estado a todo custo ele se esforçou para apagar essa memória de luta e resistência, porque se não fizesse isso estaria de certa forma sujando a imagem dele. A luta durante a ditadura ela teve um papel fundamental. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, ela manteve presente entre os trabalhadores a ideia de exploração do trabalho, a liberdade individual, a liberdade de expressão, a luta pelos direitos civis e também pelos direitos políticos. Toda a luta se cristalizou na anistia e posteriormente na Constituição de 1989, mas as cicatrizes desse período elas continuam abertas, porque nós ainda temos desaparecidos e também pessoas que foram mortas naquela época, que infelizmente os responsáveis por esses atos, eles ainda não receberam punição. Então, o nosso papel nesse trabalho é tentar resgatar a história dessas organizações que tanto fizeram no passado e também dos revolucionários, que fizeram de tudo. Eles deram a sua vida no combate à ditadura e se esforçavam pela construção de uma sociedade mais livre, de uma sociedade mais justa e de uma sociedade democrática. É isso que a gente está querendo passar para vocês. De coração, eu espero que vocês tenham gostado em nome do grupo. Esse foi o nosso resumo desse tema tão complexo que a gente está tentando abordar aqui hoje, tá bom? Obrigada por estar nos assistindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.